E aí, pessoal, estamos de volta. Galera, na aula anterior, nós demos início ao estudo da regra de 3 simples. Eu mostrei para vocês as características dos exercícios. Mostrei como nós podemos organizar as informações. Ensinei a vocês as relações entre grandezas diretamente proporcionais e apresentei o método das setas. Esse método nos auxilia a visualizarmos as relações entre as grandezas. Na aula de hoje, continuaremos a estudar regra de 3 simples e veremos as grandezas inversamente proporcionais. Tudo bem? Vamos lá. Grandezas inversamente proporcionais. Dizemos que duas grandezas, G1 e G2, são inversamente proporcionais se à medida que uma aumentar, a outra diminuir. Vamos lá, pessoal. Vejam. Nós continuaremos a utilizar o método das setas, aqui nas grandezas inversamente proporcionais. Vejam. As estruturas entre grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais são muito parecidas. Nós conseguiremos diferenciá-las na hora de fazermos a comparação entre a grandeza 2 e a grandeza 1. Tudo bem? Como é que nós vamos fazer isso? Vamos colocar a seta voltada para baixo na grandeza 1 e vamos comparar a grandeza 2 com ela. O que é que vai acontecer nas grandezas inversamente proporcionais? Nós perceberemos que quando G2 aumentar, G1 vai diminuir. Ou, quando G2 diminuir, G1 vai aumentar. Isso é a característica das grandezas inversamente proporcionais. Se as grandezas são inversamente proporcionais, as setas dessas grandezas terão sentidos inversos. E nós vimos, para que duas grandezas sejam diretamente proporcionais, elas devem possuir os mesmos sentidos nas setas. E aí, professor? Se as grandezas são inversamente proporcionais e as setas estão em sentidos opostos, o que é que nós vamos fazer para deixar as grandezas de forma diretamente proporcionais e nós possamos resolver o exercício? Nós precisamos inverter o sentido da seta da grandeza que tem o x. E para inverter esse sentido, o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos inverter o sentido das informações da grandeza que tem o x. Como assim, professor? Vejam, no lugar da gente pegar informação 1 sobre x, nós vamos pegar x sobre a informação 1. Nós invertemos a ordem das informações da grandeza que tem o x. Como nós invertemos a ordem
das informações, nós podemos inverter o sentido da seta. Então vejam, transformamos as grandezas que eram inversamente proporcionais em grandezas diretamente proporcionais. Tudo bem? Tudo bem, professor. E aí, se as grandezas estão de forma diretamente proporcionais, é só a gente fazer meios pelos extremos, não é isso? Exatamente. Se as grandezas estão na forma diretamente proporcional, basta a gente fazer meios pelos extremos. E iremos resolver o exercício. Beleza? Vamos ver na prática como é que isso acontece. Exercício 2. Instituto Federal de Roraima. Um apartamento foi construído em 18 dias por 6 operários. Em quanto tempo 3 operários de igual capacidade construiriam o mesmo apartamento? Então veja, nós temos duas grandezas, dias e operários. Está aqui, beleza? O exercício disse que um apartamento foi construído em 18 dias por 6 operários. Se nós tivéssemos 3 operários, esse apartamento iria ser construído em quantos dias? X. Formamos a regra de 3. Agora vamos descobrir a relação entre as grandezas, se são direta ou inversamente proporcionais. Colocamos a seta voltada para baixo e aí vamos comparar. Pessoal, nós tínhamos 6 operários. Agora nós temos 3. Ou seja, nós diminuímos a quantidade de gente trabalhando. Se nós diminuímos a quantidade de gente trabalhando, nós vamos precisar de mais ou de menos dias para terminar a obra. Vejam, se eu tenho menos gente para trabalhar, eu vou precisar de mais dias para terminar o meu serviço. Ou seja, à medida que uma grandeza está diminuindo, a outra está aumentando. Nós temos grandezas inversamente proporcionais. Então, as setas ficam em sentidos opostos. Para que a gente deixe as grandezas de forma diretamente proporcionais, o que é que nós fazemos? Nós invertemos as informações da grandeza que tem o x. Dessa forma, no lugar de termos 18 sobre x, nós temos x sobre 18. Se nós invertemos essas informações, nós podemos inverter o sentido da seta. Então vejam, as setas ficaram no mesmo sentido. As grandezas estão organizadas de forma diretamente proporcional. E aí é só fazer o quê? Meios pelos extremos. Ou seja, 3 vezes x, que vai dar 3x, e 6 vezes 18, que vai dar 108. O 3 que está multiplicando vai passar o quê? Dividindo. 108 dividido por 3 vai dar igual a 36. Ou seja, os 3 operários irão precisar de 36 dias para construir esse apartamento. Beleza? Qual é a alternativa que resolve o nosso exercício? A letra B. Tudo bem, pessoal? Então, isso é grandeza inversamente proporcional. Muitos vídeos com exercício
irão vir por aí. Vamos acompanhar o raciocínio. Se gostou do vídeo, se está lhe ajudando, deixe um like, inscreva-se no canal, compartilhe. Ajude o professor a continuar produzindo esse conteúdo. Já já voltamos com mais regra de 3 simples.